Seja bem-vindo ao Smart Play Game Show! Hoje você vai testar seus conhecimentos em um quiz cheio de história, mistérios e segredos que marcaram o mundo. São 35 perguntas para desafiar sua memória e curiosidade. Será que você consegue acertar a maioria? Pegue papel e caneta, chame quem está perto de você e vamos começar essa jornada pelo passado misterioso da humanidade. Qual dinastia foi responsável pela maior parte da construção da Grande Muralha da China que vemos hoje? B. Dinastia Ming. A maior parte da Grande Muralha da China que conhecemos hoje foi construída e fortificada pela dinastia Ming entre os séculos 14 e 17. Qual enigma envolve o desaparecimento de Amelia Earhart? B. Voo desaparecido no Pacífico. A aviadora Amelia Earhart desapareceu em 1937 no Oceano Pacífico durante sua tentativa de dar a volta ao mundo, e seu destino permanece um mistério. Onde ocorreu a famosa Revolução Francesa? B. França. A Revolução Francesa, iniciada em 1789, foi um marco na história da França e da Europa, promovendo ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Qual civilização construiu Machu Picchu? C. Incas. Machu Picchu, a cidade sagrada dos Incas, foi construída no século XV e é um dos mais impressionantes exemplos da arquitetura e engenharia inca. Qual navio afundou em 1912 e virou um mistério mundial? B. Titanic. O RMS Titanic afundou em sua viagem inaugural em 1912 após colidir com um iceberg, tornando-se um dos naufrágios mais famosos da história. Qual era o apelido da famosa espiã Mata Hari? B. A bailarina espiã. Mata Hari era uma dançarina exótica que foi acusada e executada por espionagem durante a Primeira Guerra Mundial. Que civilização construiu as pirâmides de Gizé? A. Egípcios. As pirâmides de Gizé foram construídas pelos antigos egípcios como túmulos monumentais para os seus faraós. Qual civilização experimentou um colapso de suas cidades-estado clássicas, levando ao abandono de centros como Tikal? A. Maias. A civilização maia clássica sofreu um declínio por volta do século IX, resultando no abandono de muitas de suas grandes cidades, embora a cultura maia tenha persistido. Quem foi o líder militar que quase conquistou toda a Europa no século XIX? B. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte dominou grande parte da Europa no início do século XIX através de suas campanhas militares. O que aconteceu na cidade de Pompeia em 79 d.C.? C. A erupção do vulcão Vesúvio. A cidade romana de Pompeia foi soterrada e preservada pelas cinzas e lava da erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Quem foi o faraó cujo túmulo foi encontrado intacto em 1922? B. Tutancâmon.
O túmulo do faraó Tutankhamon foi descoberto por Howard Carter em 1922, revelando um tesouro arqueológico quase intacto. Qual enigma envolve a Pedra de Roseta? B. Decifrou os hieróglifos egípcios. A Pedra de Roseta foi crucial para a decifração dos hieróglifos egípcios, pois continha o mesmo texto em 3 escritas diferentes. Qual cidade perdida é chamada de Atlântida? B. Uma lenda de Platão. Atlântida é uma ilha mítica mencionada por Platão, descrita como uma civilização avançada que afundou no oceano. Qual czar russo foi conhecido como o Terrível devido à sua crueldade? C. Ivan IV. Ivan IV, conhecido como Ivan o Terrível, foi um czar russo famoso por sua crueldade e por centralizar o poder no século XVI. Qual expedição britânica desapareceu em 1845 enquanto buscava a passagem do Noroeste no Ártico? B. Expedição Franklin. A expedição Franklin desapareceu em 1845 no Ártico, enquanto buscava a passagem do Noroeste, e seus navios só foram encontrados no século XXI. Qual rainha foi conhecida por sua crueldade e apelidada de Rainha Sangrenta? C. Maria I da Inglaterra. Maria I da Inglaterra ganhou o apelido de Bloody Mary devido à sua perseguição e execução de protestantes durante o seu reinado. Qual civilização ergueu as misteriosas estátuas da Ilha de Páscoa? A. Polinésios Rapa Nui. Os Moais, as gigantescas estátuas de pedra da Ilha de Páscoa, foram esculpidos e erguidos pelo povo Rapa Nui. Quem foi conhecido como o Rei Sol? A. Luís XIV. Luís XIV, rei da França, foi conhecido como o Rei Sol, devido ao seu reinado absolutista e centralizador. Qual mistério envolve Stonehenge, na Inglaterra? A. Suas funções religiosas, cerimoniais e astronômicas. Stonehenge é um círculo de pedras enigmático e acredita-se que tinha funções religiosas, cerimoniais e astronômicas alinhado com eventos solares. Qual país lançou a bomba atômica em Hiroshima em 1945? C. Estados Unidos. Os Estados Unidos lançaram a bomba atômica sobre Hiroshima em agosto de 1945, um evento que acelerou o fim da Segunda Guerra Mundial. Quem foi Joana d'Arc? B. Uma camponesa que virou heroína militar. Joana d'Arc foi uma camponesa francesa que liderou as tropas francesas à vitória na Guerra dos 100 Anos, tornando-se uma heroína nacional. Qual império construiu a cidade de Petra? A. Nabateus. Petra, a antiga cidade esculpida em rochas na Jordânia, foi construída pelos nabateus, um povo árabe que prosperou como comerciantes. Quem foi o líder revolucionário de Cuba em 1959? B. Fidel Castro.
Fidel Castro liderou a Revolução Cubana em 1959, derrubando o governo de Fulgêncio Batista e estabelecendo um regime comunista. Qual mistério ronda o Triângulo das Bermudas? B. Desaparecimento de navios e aviões. O Triângulo das Bermudas é uma área no Oceano Atlântico famosa por relatos de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. Quem foi o famoso faraó que se proclamou o Deus único, quebrando a tradição egípcia? B. Akenaton. Akenaton foi um faraó egípcio que tentou instituir o monoteísmo, adorando exclusivamente o deus Aton, em uma ruptura radical com a tradição politeísta. Qual império foi liderado por Gengis Khan? A. Império Mongol. Gengis Khan foi o fundador e primeiro grande Khan do Império Mongol, que se tornou o maior império contíguo da história. Quem foi o presidente dos Estados Unidos assassinado em 1963? B. John F. Kennedy. John F. Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, foi assassinado em Dallas, Texas, em 1963, um evento que gerou inúmeras teorias conspiratórias. Qual civilização construiu a cidade de Angkor Wat, no Camboja? A. Khmer. Angkor Wat é um complexo de templos no Camboja, construído pela civilização Khmer no século XII, sendo o maior monumento religioso do mundo. Qual enigma envolve a Máscara de Ferro? B. Um prisioneiro anônimo da França. O Homem da Máscara de Ferro foi um prisioneiro anônimo do século XVII na França, cuja identidade real nunca foi revelada. Qual império caiu em 476 d.C., marcando o fim da antiguidade? A. Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. é tradicionalmente considerada o marco que encerra a Antiguidade e inicia a Idade Média. Qual colônia inglesa na América do Norte desapareceu misteriosamente no final do século XVI, deixando apenas a palavra Croatoan gravada em uma árvore? C. Roanoke. A colônia de Roanoke, fundada em 1587, é um dos maiores mistérios da história americana. Seus habitantes desapareceram sem deixar vestígios. Qual civilização antiga é responsável pelas gigantescas e enigmáticas linhas de Nazca, geoglifos desenhados no deserto do Peru? B. Nazca. As linhas de Nazca foram criadas pela cultura Nazca no sul do Peru. Esses geoglifos representam animais, plantas e figuras geométricas, e seu propósito exato ainda é objeto de debate. Qual manuscrito medieval, escrito em uma língua desconhecida e ilustrado com plantas e diagramas bizarros, permanece indecifrável até hoje? B. Manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich é um livro ilustrado do século XV, escrito em uma língua desconhecida e ininteligível, intrigando criptógrafos por séculos.
Em que ano ocorreu a queda de Constantinopla, evento que marcou o fim do Império Bizantino e é frequentemente considerado o fim da Idade Média? B. 1453. A queda de Constantinopla para o Império Otomano em 1453 marcou o fim do Império Bizantino e é um marco divisório entre a Idade Média e a Idade Moderna. Qual famoso serial killer aterrorizou a Califórnia no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, enviando cartas codificadas para a polícia e a imprensa, mas nunca foi identificado? B. O assassino do Zodíaco. O assassino do Zodíaco foi um serial killer que operou na Califórnia, conhecido por seus crimes não resolvidos e pelas cartas codificadas que enviava às autoridades. E aí, como você se saiu? Quantas perguntas conseguiu acertar neste quiz de História e Mistérios? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você encontrou alguma informação diferente do que apareceu no quiz, deixe seu comentário citando a fonte, assim a gente aprende juntos. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no Smart Play Game Show e ativa o sininho para não perder os próximos desafios. Obrigado por jogar com a gente e até o próximo quiz!